trabalhador ainda ele pode entrar, para quem não entrou, como ação no plano de elenco perfeitamente. E já entre, mais uma ação independente, com a ação da TR. Esperamos, quem sabe, que talvez não leve 10 anos para ter 5 milhões de trabalhadores. Quem sabe, talvez, até o final do ano, hajam 5 milhões de trabalhadores com ação para receber os esforços da TR. Boa tarde à mesa. Eu saúdo na pessoa do José Calixto. Eu sou Maria Goretti, sou do Sindicato dos Vigilantes do município do Rio de Janeiro. Então, eu saúdo a mesa na pessoa do meu presidente da nova central, José Calixto. Parabenizo o Instituto do Fundo de Garantia pela essa iniciativa, na pessoa do seu Avelino. É o seguinte, eu tenho uma ação, o doutor Avelino, de fundo de garantia de um vigilante que me procurou. A empresa já faliu, e ele tem uns 35 anos de fundo de garantia para receber. E sendo a massa falida, então ele já preocupado, querendo receber o fundo de garantia, me procurou, eu orientei, bastava ir na Caixa Econômica, e se identificar, levar todo aquele documento da massa falida, para receber, então, os seus valores. A Caixa Econômica, administrativamente, mandou ele procurar um advogado, para ele receber. Bom, então eu entrei na Justiça, na Justiça Comum, com força naquele artigo, na súmula 331 do TST, e inclusive também já fazendo esta ação com um pedido dos expurgos, quais seja verão, colo, prece, concomitantemente, e junto com o levantamento desse valor. A Justiça Comum, para minha surpresa, arquivou o processo, a ação. Porque ele disse que a competência seria da Caixa Econômica. Bom, então eu fiz, uma nova ação somente, porque ela disse que poderia haver um litígio. Eu até entendi juridicamente que poderia haver mesmo, porque com esses planos aí, teria que fazer cálculo, haveria essa possibilidade desse litígio. Mas o levantamento, na essência do Fundo de Garantia, tão simples, o simples, eu acho que a Justiça Comum, por força da súmula do TST 331, era possível. Então eu fiz uma ação simples, só para o juiz dar a sua, o seu parecer ali do levantamento do alvará, para o levantamento desse valor, e fiz uma outra lá para a Caixa Econômica, dos expurgos. Em resumo, ela também declinou da competência. Eu tive que puxar essa ação para a Justiça Federal, porque ela entende que é a Justiça Federal a competência. E daí, a pergunta que eu faço: existe o Instituto, terá essa condição de fazer também essa fiscalização, ou seja, alguma condição de fazer com que a Caixa Econômica, administrativamente, ela libere esse fundo de garantias aí, requerido por esses trabalhadores, porque me pareceu tão simples a sua exposição aqui na questão de o trabalhador ter esse direito, ir lá na Caixa Econômica, e me parece que não é tão fácil. Então a pergunta que eu queria lhe fazer era se haveria essa condição do Instituto, também junto à Caixa Econômica, fazer esse trabalho de fiscalização lá. Eu não sei se é a parte, compete um Instituto isso, mas eu acho necessário também a gente começar a se preocupar com essa questão da administração desses valores da Caixa Econômica. Muito obrigado. Na verdade, eu vou responder um pedacinho, mas vou passar para o doutor Marcelo, ele como advogado, para complementar melhor. Nessa questão, o que é importante de saber é se a empresa, mesmo falida, chegou a depositar o dinheiro. Porque se depositou, há um dinheiro na conta do trabalhador. E a Caixa não pode segurar esse dinheiro. Porque como a empresa fecha, por falência, de qualquer maneira, há uma demissão ali, encerrou as atividades. Então, se houve depósito, eu não estou vendo a justificativa legal da Caixa não liberar
pelo menos o que foi depositado na conta desse trabalhador. Agora, se não houve nenhum depósito, é uma situação que a gente falou até no início, hoje no país existem, uma coisa é não ter a carteira assinada, é informalidade. Outra coisa é ter a carteira assinada e a empresa não fazer os depósitos. Então, se há o dinheiro depositado, o doutor Marcelo, eu gostaria que ele ratificasse ou retificasse, não há justificativa lógica. Mas eu queria fazer uma observação importante. Um slogan que nós temos no Instituto é o seguinte: o melhor fiscal do Fundo de Garantia é o próprio trabalhador. E o trabalhador hoje tem as ferramentas necessárias para fiscalizar. Ele recebe o extrato periodicamente. Hoje ele pode entrar no site da Caixa Econômica e receber o saldo. E o Instituto, ele tem uma ferramenta hoje pela web, e essa é gratuita, pelo menos por 30 dias, é o seguinte: qualquer trabalhador pode reconstruir qualquer conta desde janeiro de 67. Ele vai pegar o olerite, ou contra-cheque, ou recibo de pagamento de acordo com a região, ele só lança o salário mês a mês. A partir dali ele vai ter um extrato dizendo, na atualidade, com todas as mudanças de moeda, atualizações oficiais, quanto ele tem que ter naquele momento. Uma ação de fundo de garantia, diferente de uma ação trabalhista, ela prescreve em 30 anos. Se eu sair de uma empresa que não depositou, até 2 anos eu posso entrar com ação na Justiça do Trabalho. Posterior aos 2 anos, como fundo de garantia, é uma ação para recorrer, que é um depósito, é um direito, ele pode recorrer pela Justiça Federal, como o doutor Marcelo depois complementa. Mas aí tem um fato importante. O ano passado, num seminário que houve na Câmara sobre esse projeto, o vice-presidente, o procurador do Ministério Público do Trabalho, existe um projeto, que aí, aproveitando o presidente Calixto aqui e os demais sindicatos, que propõe que se crie um fundo de garantia dos direitos dos trabalhadores. O que quer dizer isso? Se a empresa não depositou, é que o governo foi falho na fiscalização. O trabalhador não pode ser o culpado do governo não ter cumprido o papel. Então o governo criou agora um fundo de reserva. Então esse projeto propõe, olha, se não recolher o INSS, o governo tem que bancar. Se não recolher o fundo de garantia, o governo tem que bancar. Quando eu falo bancar, é porque ele é responsável e ele não está cumprindo o papel dele. Então a primeira observação é, o melhor fiscal é o trabalhador. Se cada trabalhador tiver a consciência que aquele dinheiro, eu vou usar um termo popular que eu já ouvi de muitos trabalhadores, eu perguntava o que é fundo de garantia, eles me respondiam, é cavalo dado não sobe os dentes. Mas por que essa resposta? Porque o trabalhador que ele olha, principalmente o trabalhador de um salário baixo, ele olha o líquido. E o fundo de garantia não é o dinheiro que entra no bolso dele. Ele só vai lembrar do fundo no dia que ele sai, ou que ele quer comprar um imóvel. Nós temos que educar o trabalhador, e vocês já fazem esse trabalho, nós temos que reforçá-lo, para o trabalhador ter consciência, não só do que é o fundo de garantia, dos benefícios da Previdência, problemas que ele pode ter na aposentadoria, porque eu já vi vários casos do trabalhador completar os 35 anos, que chega na Previdência e ele fala, não, aqui tem 22 anos, faltam 13, e aí? Aí vai procurar a empresa já faliu, e aí ele tem que trabalhar vários anos a mais, por quê? Porque a Previdência não tem o controle. E reparem, quem é o responsável agora? É o trabalhador. Então está havendo para o trabalhador brasileiro essa informação. Então nós temos que trabalhar, e aí, Calixto, eu colocaria mais uma bandeira, obrigando o governo a garantir o que ele é responsável em fiscalizar. Se a empresa depositar, o governo teria que fazer o quê? Paga ao trabalhador e depois vai cobrar da empresa. Aí sim, olha, não vamos discutir, eu não vou entrar com ação contra a empresa. O governo vai pagar e ele vai cobrar porque ele é o agente fiscalizador. E a gente não está sabendo impor, quer dizer, cobrar esse direito nosso. E nós que nos desgastamos.